Dia 7 de outubro de 2019, na Flórida. Em um único dia, 2 mulheres acabaram mortas em circunstâncias que, anos depois, foram descritas no tribunal como um caso totalmente sem sentido e motivado apenas pela pura crueldade, que levou o júri a condenar Wade Wilson, o Deadpool Killer, que virou fenômeno na internet e pelo pior motivo possível. Bom dia, meus amigos e amigas, tudo bem? Meu nome é Leonardo Nóbrega e esse é o Jornal do Cara Só. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Então vamos direto para o caso. Wade Steven Wilson, da Flórida, ficou conhecido também como Deadpool Killer por causa do seu nome. Mas pessoal, a explosão veio realmente quando a sua sentença saiu, a pena de morte. E começa a parte mais doentia. Muita gente passou a comentar não as vítimas, não a dor, mas a figura dele, a postura em tribunal, o personagem, e isso, pessoal, diz muito sobre a internet. Sobre como a internet consome o crime como um tipo de entretenimento. E sobre o que aconteceu. Vamos entender um pouco mais sobre o caso de Wilson Steven. Aqui nós vamos repartir em 2 partes, pessoal, como 2 partes do dia, sobre os acontecimentos das vítimas. Primeira parte do dia, como ele chega até Kristen Melton. Pessoal, o que é consistente nas reportagens e no que foi apresentado em julgamento no dia seguinte. Kristen Melton, de 35 anos, conhece Wilson em um bar em Fort Myers Cap. E logo após essa noite, ela volta para sua casa. Pessoal, logo depois disso, ele foi até a residência dela e acabou matando-a por estrangulamento. E o que deixou o fato ainda mais chocante não é só o fato em si, mas o contraste. Uma noite comum, gente saindo, música, conversa e do nada o caso acaba virando aquilo. No dia do julgamento, pessoas falaram que foram com Wilson até uma festa, porém na hora de sair Wilson não seguiu com eles. Wilson saiu separadamente e isso foi usado como uma peça central na cronologia do primeiro crime. Depois dessa primeira morte, a história não termina, pessoal. E aí que o caso vira fenômeno, porque o cérebro humano simplesmente não aceita como alguém faz isso e continua. E a segunda parte do dia é o caminho até Diane Ruiz. Horas depois do primeiro crime, o caso ganha um segundo capítulo. Diane Ruiz, 43 anos, aparece como a segunda vítima desse caso, pessoal. Fontes descrevem que o Wilson a encontraria na rua e conseguiu levar ela, trazê-la para perto do carro com um tipo de pretexto. Ele acaba atraindo-a com pretexto de direções e a arrasta para dentro do carro. A acusação diz que ele então a mata por estrangulamento e o corpo é abandonado em um terreno. Com relatos que ela foi atropelada após já estar gravemente ferida. O segundo evento é o que consolida a percepção de sequência. Não é um impulso isolado, pessoal. É uma escalada dentro do mesmo dia. Todas essas 2 coisas, pessoal, aconteceram no mesmo dia, com um grau de violência absurdo. E o ponto que muda tudo, a ligação para o pai e a confissão. Aqui entra um dos pontos mais fortes e mais cinematográficos do caso. Pessoal, ele fez uma ligação para o pai biológico e falou sobre os crimes. O pai e a esposa dele então acionaram as autoridades. E isso virou o quebra-cabeça, o peça-chave principal que ajudou a localizar e prender Wilson. Esse elemento é muito importante para a narrativa porque mostra que o caso não foi resolvido por sorte, por exemplo. Houve uma virada concreta. Alguém do círculo dele joga luz no que aconteceu. E as reportagens apontam que ele foi preso no dia seguinte, no dia 8/10 de 2019, após as ligações e a movimentação da polícia. E a partir daí o caso entra no modo processo longo. A investigação, coleta de evidências, depoimentos e a preparação para o julgamento, que só ocorre anos depois. E o que o tribunal destacou é que durante o julgamento em 2024, a acusação descreveu o caso feito simplesmente pelo prazer de matar. Pessoal, isso foi repetido em matérias grandes porque é a frase que gruda no público. Não como motivação provada, mas como tese acusatória do que o Estado entende ter sido a lógica do crime. Ele matou essas 2 mulheres, pessoal, simplesmente porque ele gostou da sensação. Ele teve prazer em matar. E sobre o julgamento e a condenação, em 12 de junho de 2024, o júri condena Wade Wilson como culpado de todos os principais crimes, incluindo os principais homicídios em primeiro grau.
No dia 27 de agosto de 2024, o juiz Nicholas Thompson impõe uma pena de morte. Esse é um marco que deixa o caso gigante de novo. Vamos para a psicologia criminal, sem romantizar. Pessoal, crimes assim costumam ter um mecanismo absurdamente difícil e que acaba se repetindo. Primeiro, a desumanização. A vítima deixa de ser a pessoa e vira o objeto da narrativa do agressor. E outra, o que revela a mente. O que separa um cidadão comum, pessoal, capaz de fazer disso é a barreira moral. E quando essa barreira cai, o sujeito não pensa como consequência, ele pensa em domínio. Esse tipo de crime não nasce do nada. Nasce quando alguém decide que o outro não vale nada, ou no caso dele, ele sentir prazer com isso. Então aquilo poderia ter ido muito mais longe se não tivesse sido parado ali naquele momento. E a parte mais nojenta desse caso é a cultura em volta. O mundo começou a comentar o rosto, a postura, o meme, e isso é uma distorção moral, pessoal. 2 mulheres morreram, e quando o foco vira o criminoso como celebridade, a sociedade inteira perde um pedaço da humanidade. Situação atual do caso. Hoje o caso segue em apelação, pessoal. Em fevereiro de 2026, isso ainda está em andamento. Ele não morreu, tá bom? E a Suprema Corte da Flórida listou um recurso direto do caso, com várias questões levantadas pela defesa. Ou seja, a história ainda tem um caminho a se percorrer. E agora eu te pergunto de forma incômoda. Quando a internet começa a idolatrar o agressor, quem está realmente morrendo junto? Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre esse caso e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Meu nome é Leonardo Nóbrega e esse foi o Jornal do Cara Só.